Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores. Antes de passarmos às notícias e principais movimentações do dia de hoje, quero-vos, como já é habitual, pedir-vos a vossa força aqui no canal, através do vosso gosto, através da vossa subscrição e através de ativarem as notificações para receberem sempre os vídeos novos na vossa caixa de entrada. Passem também pelas redes sociais, onde temos o Instagram e o TikTok sempre atualizados. Começamos por Alvalade, onde Chermiti integra oficialmente o plantel principal do Sporting desde o mês de janeiro e este período de tempo foi suficiente para colocá-lo na mira das principais ligas europeias. Nesse sentido, o Bournemouth está a preparar uma proposta pelo avançado, de forma a bater a concorrência, pois clubes interessados não faltam. Os Cherries serão, tudo indica, os primeiros a atacar Youssef Chermiti numa estratégia desenhada para ultrapassar outros emblemas. A posição da SAD em relação ao atacante é clara e, apesar de não considerar de todo imperativa a sua saída, mostra-se disponível para negociar. Se chegar ao Alvalade, uma oferta de 20 milhões de euros será avaliada, mas os Leões ainda pretendem precaver o futuro, incluindo, seja em que negócio for, uma percentagem de 20% sobre uma nova transferência. Abaixo destes valores, a administração leonina manterá o ativo no plantel. Amorim está mesmo empenhado em contar com Alessandro Zanoli, o lateral direito do Nápoles, no plantel do Sporting para a próxima temporada. Depois de uma primeira abordagem, o técnico dos Leões pediu um esforço extra à administração da SAD para nutrir o corredor destro de novo nome. Tal como foi noticiado pela imprensa italiana, as primeiras intenções dos verde e brancos esbarraram nas napolitanas, que recusaram uma cedência até ao final da época, apesar dos Leões incluírem uma cláusula de opção nessa oferta. O não foi claro, mas a porta ficou entreaberta, dado que os dirigentes do Nápoles informaram o Sporting que estariam disponíveis a negociar, mas por apenas definitivamente, e com duas premissas incluídas. A primeira é comum em muitos negócios e passa por uma percentagem de futura venda do jogador. A segunda versa com a intenção do Nápoles em poder recomprar Alessandro no futuro por determinado valor, caso tenha interesse nessa altura em defini-lo. Esta é, recorde-se, uma cláusula que o Sporting bem conhece, dado que o City colocou-a quando cedeu porro aos verde e brancos, numa cifra a rondar os 20 milhões de euros que acabaria por não pagar, estando o espanhol atualmente no Tottenham. Sim, o contexto é difícil, Amorim está preparado para utilizar a prata da casa, mas quer uma última investida, pese a verba limitada destinada à ala direita. Já no norte do país, o anúncio de Nico Gonzalez como reforço do Futebol Clube do Porto poderá estar por horas. O acordo entre os Dragões e o Barcelona para a transferência do médio está concluído e já foi dada autorização ao galego de 21 anos para viajar rumo à cidade invicta. E certo, claro que não chegará a tempo do estágio no Algarve, mas o primeiro treino às ordens de Sérgio Conceição poderá ser ainda esta semana. Nico, que na época passada esteve cedido ao Valência, chega emprestado por uma época com a compra do passe programada para 2024, mediante objetivos simples de alcançar e por um valor entre 15 a 20 milhões e progressiva ao longo do contrato, válido na globalidade da operação até 2027. Apesar de não existir acordo total por Alan Varela, a verdade é que poderá estar para breve a chegada à invicta. Esta madrugada o médio não jogou devido a castigo na vitória 2-1 do Boca frente ao Newell's, mas esteve no relevado antes do jogo começar em tom de despedida. No final do encontro foi a vez do técnico Jorge Almiron confirmar que o jogador está de saída. Já sobre o negócio, os argentinos exigem que a SAD dos Dragões comece desde já a liquidar os 8 milhões acordados para a contratação do médio, enquanto os portistas pretendem pagar a primeira tranche apenas no mês de setembro. Tudo o resto já se encontra acertado entre as partes, com o valor de compra fixado nos 8 milhões de euros, aos quais se juntam 3 em objetivos, mais 20% de mais-valia de futura venda. Entre Futebol Clube do Porto e Alan Varela também já existe acordo total num contrato válido até junho de 2028. Apesar da intransigência que se verifica por parte dos dois clubes, ambos mantêm a confiança de que alguém irá ceder de forma a que a transferência do médio se conclua. Não há ainda qualquer sinal de que as negociações possam vir a ser rompidas por alguma das partes. É expectável que até ao final desta semana termine o braço de ferro. Por último, falar do Benfica e desenganem-se campeões quem julgou que as últimas declarações de Alexandre Matos, o diretor executivo do Atlético Paranaense, mataram as esperanças do Benfica em relação a Bento. Apesar do dirigente ter garantido que o guarda-redes não vai deixar o Brasil, os encarnados não desistiram e preparam nova investida para tentar garantir o alvo que veem como concorrente ideal para Vlaco Dimos. Internamente é ponto assente, ou Bento ou ninguém. A SAD benfiquista está totalmente focada na contratação do guarda-redes e caso as
as negociações com o emblema de Curitiba não cheguem a bom porto, as águias não vão procurar nova alternativa. Se não conseguir garantir o brasileiro, Roger Schmidt vai contar com Odisseias como número 1, seguido de Samuel Soares na hierarquia de guardiões. Assim será até janeiro. Por essa altura, no próximo mercado de inverno, os encarnados contam então investir naquela posição e encontrar o tal concorrente para o grego. Já quanto à saída de Gonçalo Ramos está cada vez mais certa, o diário espanhol AS dá então como certa a saída do ponta-lança da Luz neste verão. O jornal espanhol adianta ainda que face à escassez de novos na Europa, o benfiquista tem merecido muita cobiça. Já chegou ao Benfica uma proposta de 65 milhões mais 5 em objetivos, mas o clube quer 80. Os espanhóis falam do efeito dominó que as saídas de Mbappé e Harry Kane podem causar, levando tubarões como o PSG e o Tottenham a atacar na Luz. Falemos agora de um rumor com muito pouco consenso através da imprensa árabe que nos diz que Sadio Mané está possivelmente referenciado pelo Benfica. De acordo com a fonte, o Bayern está em negociações para deixar sair o jogador para o Al Nassr, onde irá ganhar 40 milhões de euros anuais. Ora, de acordo com a mesma fonte, Sadio tem atualmente mais duas ofertas em cima da mesa, uma do Inter e outra do Benfica. Será verdade, campeões? Quem de vocês acredita que Sadio Mané pode acabar na Luz? E continuamos nos rumores, mas agora relativos a João Félix. Os encarnados têm mantido contactos constantes com o avançado. O internacional português é o sonho de verão das águias e o facto de ter sido convocado para a digressão que o Atlético vai realizar na Coreia do Sul, México e Estados Unidos é visto como positivo na Luz. O facto de fazer parte do grupo de 27 jogadores que ao final da tarde de ontem embarcou rumo a Seul, capital do referido país asiático, não significa que vá continuar nos colchoneros. Pelo contrário, apenas mostra que o Atlético não conseguiu transferir o jogador. Na mesma situação encontra-se Morata, que tem pretendentes em Itália, principalmente a Roma de Mourinho. Consciente que se trata de uma negociação difícil, o Benfica considera que pode ganhar tempo por Félix estar integrado na digressão. Ora, os colchoneros voltam a casa a 6 de agosto, uma semana antes do arranque da Liga Espanhola, ou seja, a equipa de Simeone vai estar em viagens e jogos durante quase 2 semanas. Os encarnados confiam que não surgirá um clube disposto a desembolsar uma verba que permita aos colchoneros recuperar o investimento de 126 milhões. Mesmo estando integrado na preparação do clube, o futuro de Félix não passará pela capital espanhola, além dos episódios nos treinos em que manifestou desagrado, como o facto de ter atirado o colete ao chão, mas não é só. Em declaração ao jornalista Fabrício Romano, o atleta disse que gostaria de jogar no Barcelona e que desde criança que tem esse sonho. Depois de ter passado os últimos dias em Lisboa, Félix apresentou-se ontem de manhã em Maia Honda, centro de treinos do Atlético, integrando a última sessão antes da viagem. Ao final do dia, embarcou então rumo à Coreia. O Benfica tem movido marcação cerrada ao internacional português e mesmo à distância continuará atento, alimentando o sonho de o fazer regressar à Luz. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.